Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com Michel Arouca pra falar sobre What If, nossa cobertura semanal de What If, Michel, toda sexta-feira, às 6 da tarde, alternando entre o canal Mikan e o canal Série Maníacos. É isso mesmo, Mikan, e eu estou muito empolgado com a nossa cobertura Mimikan de Warif, porque essa semana a gente teve uma coisa um pouco diferente nos episódios, né? O primeiro episódio de Warif foi aquele negócio meio espelho, que tivemos algumas coisas que ficaram parecidas com os filmes, mas contada numa versão diferente. O segundo, isso mudou bastante, e eu acho que nesse terceiro, eles fizeram um equilíbrio onde nós temos muitas cenas assim iguaizinhas do universo cinematográfico da Marvel, porém com alguns ângulos, algumas reviravoltas tristes, reviravoltas trágicas, que mudaram muita coisa, mas mesmo assim eles conseguiram intercalar blocos, espelhos no meio do episódio com uma história original. Achei tão boa a montagem desse terceiro episódio de What If. Eu curti também, eu acho que é isso que você falou, é uma coisa que você sabe que faz referência aos filmes, mas não é Sim. tão tintim por tintim que nem no da Capitã Carter, por exemplo. Algumas pessoas reclamaram do da Capitã Carter, inclusive, que assim, eu gostei muito daquele episódio, eu achei mó Também. legal. Mas algumas pessoas ficaram, é só que nem ver o filme de novo. E eu entendo que era a intenção, e eu acho que a partir de agora, cada episódio vai se desviar um pouco mais. Eu acho que eles estão construindo umas diferencinhas, sabe? Pra chegar no final e vai ter zumbis, aí vai ter não sei o que lá, sabe? Porque você precisa entender primeiro que, tá, ok, a gente tá partindo do universo Marvel. E agora tem umas possibilidades muito doidas acontecendo. Sim. Esse episódio, ele é aquele famoso whodunit, né? Que é aquela trama de filme, de série, livro, Sim. enfim, que é quem é o assassino. Então você tem lá o livro da Agatha Christie, você tem várias pessoas morrendo, acontece aqui, acontece ali, mas quem pode ser? Tem suspeitos? Quem são esses suspeitos? Ah, mas isso aqui é um álibi daquela pessoa, não sei o que, não sei o que lá. E agora a gente tem isso com um serial killer matando os membros da iniciativa Vingadores, né? Os candidatos a Vingadores. Eu tentei, eu juro que eu tentei o episódio inteiro prever quem era o assassino e nem por 1 milhão de anos eu iria conseguir adivinhar. Esse pra mim é impossível. Cara, né? Eu acho que assim, talvez algumas pessoas tivessem um palpite. A gente vai entrar em spoilers aqui, tá só avisando, porque caso você não tenha visto o episódio ainda. Quando a Betty Ross e a Natasha estão falando sobre nanotecnologia, talvez alguém pudesse ter adivinhado que era o Hank Pym. Mas eu não adivinhei, com certeza. Eu também não. Eu acho que tivemos duas pistas só. Essa e quando a Natasha também tá ali na biblioteca, ela acessa os computadores e puxa lá, tem um dos files, é a esposa do Hank. Ali são os únicos dois momentos que você consegue, se você for muito rápido, juntar as peças. Mas eu não cheguei perto de pensar no Hank, não. Eu acho que o mistério legal, ele é sempre meio assim, quando tem a revelação, ela é uma surpresa, mas aí você volta e você pensa, se eu tivesse prestado muita atenção nesse detalhe aqui, talvez eu pudesse ter adivinhado. E eu acho que é esse Exato. caso desse episódio. Quando você vê que era o Hank Pym, você pensa, ok, levando em conta o que foi apresentado antes, faz sentido. Ele poderia realmente ter entrado ali na série, ele poderia ter entrado eu ia falar no cu do Thanos. Olha, eles, A morte eles do Hulk foi trouxeram, basicamente isso. trouxeram o meme pro What If. Muito bom. Com certeza os roteiristas estavam ligados nesse meme aí do Thanos e deu certo. Mas então, só assim, quais filmes esse episódio faz homenagem, né? Faz Importante. referência. Como a gente falou, não é mais que nem os outros que pegam uma coisinha ou outra e fazem algumas mudanças pequenas. Esse episódio, ele faz referência a vários filmes, porque primeiro, ele tá falando dos Vingadores, né? E os Vingadores, a Então. gente sabe que costumam juntar aí um monte de coisas do universo cinematográfico. Então, só pelo fato de lidar com os Vingadores, esse episódio já faz referência aos filmes individuais de vários deles, né? Eu acho que os principais são o Homem de Ferro 2, o Thor 1, o Incrível Hulk do Edward Norton. Cara, isso foi legal. Eles trouxeram o Incrível Hulk do Edward Norton e colocaram o Mark Ruffalo pra dublar o que seria o personagem vivido pelo Edward Norton. Então eles fizeram uma baguncinha aqui bem criativa. Aí também tem os Vingadores 1, né, obviamente, o Homem-Formiga, e acho que mais ou menos, é por aí, né, foi essa a mistureba que eles fizeram. E outra coisa que eu achei bem interessante também, o IC desse episódio, é porque teve também todo o lance de essa aventura se passar no período de uma semana. Então a gente vê ali de segunda a sexta o que aconteceu. E se Thor 1, o Incrível Hulk e Homem de Ferro 2, tudo tivesse passado na mesma semana?
Né? Esse que é o mais interessante. Todos esses filmes que a gente viu com anos de diferença nos cinemas, na verdade, nessa linha cronológica, aconteceram na mesma semana. Acho que não. Mas só nesse multiverso específico e tal. Mas acho que não. Mais uma coisa que eu achei legal também, em relação ao Incrível Hulk, que é uma coisa que a gente já tinha comentado, né, nos episódios anteriores, que essa série, ela é um jeito de tornar canônico um monte de coisa no universo cinematográfico da Marvel, juntando coisas de filmes diferentes que às vezes não se encaixavam super. Um exemplo é o Mark Ruffalo como Hulk, sendo que no filme era o Edward Norton e teve um recast, que foi um dos principais recasts aí do universo cinematográfico da Marvel, logo no começo. Um cara que ia ser um dos principais ali foi trocado, porque o Edward Norton é meio insuportável mesmo. E aí agora, nessa desculpa toda de multiverso e tudo mais, dá pra dizer, cara, esse que foi mostrado no Incrível Hulk, na verdade é uma versão alternativa. A nossa versão canônica é o Mark Ruffalo mesmo. Então, junta a personagem que tem no filme do Edward Norton, agindo naturalmente com o personagem do Mark Ruffalo, e tá tudo certo. É um jeito ótimo de trazer personagens mortos de volta de forma canônica, de trazer personagens de outras continuidades, trazer os X-Men da Fox. Não tô dizendo que vão trazer, tá, pessoal? Mas multiverso é um jeito de tornar esses universos canônicos. A gente viu o trailer do Homem-Aranha 3 recentemente. Esse filme que é estrelado pelo Tom Holland, o terceiro Homem-Aranha dos filmes live action da Sony, traz o vilão que é do Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire, juntos na mesma trama, que também é uma trama do universo cinematográfico da Marvel. Ou seja, tá trazendo o cânone da primeira trilogia da Sony pro universo cinematográfico da Marvel. Então, eles estão fazendo o multiverso ser uma desculpa para trazer as coisas pro cânone, não só em What If, mas agora em toda a fase 4 do MCU. Inclusive, aproveitando que você falou de Homem-Aranha, eu só queria, desviar do assunto rapidinho, porque eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de meme. E eu queria dizer que se nesse novo filme do Homem-Aranha não tiver uma cena do Tobey Maguire, do Andrew Garfield e Tom Holland apontando um pro outro, vai ser um vacilo. Eles precisam fazer isso. Eles precisam tem que ter um jeito disso acontecer. Não é possível, sabe? É básico. Isso não é um meme no Brasil, isso é um meme global. Todo mundo usa esse meme. Tem que ter. Mas pra mim tem que ter eles fazendo isso junto com o Miles do Aranhaverso, sabe? Meio que assim... Melhor ainda, aumenta, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que tem alguns outros filmes que também entram no que são as referências desse episódio, né? E que seriam legais de ver pra entender o que tá rolando, pra lembrar coisas e tal. Primeiro, óbvio, Vingadores, porque acho que pra você comparar a chegada do Loki, eu acho que é interessante. Homem-Formiga, pra mim, é essencial, porque você tem que entender quem é o Hank Pym, o que ele tá fazendo ali, quem é a Hope Van Dyne, quem é Yellow Jacket, porque não sei se vocês notaram, mas ele tá usando a roupa de Yellow Jacket, né? Ele não tá usando a roupa normal de Homem-Formiga. E ele tá acreditado, o Michael Douglas, que, inclusive, olha só que legal, eles trouxeram o Michael Douglas pra dublar o personagem, né? Ele tá acreditado como Hank Pym / Yellow Jacket, jaqueta amarela. Então acho que é bem importante o filme do Homem-Formiga pra entender todo esse contexto, né? E você falou do Michael Douglas, né, dublando o personagem dele. Esse foi o episódio com o maior elenco estelar de dubladores do MCU que tivemos até agora. Olha só, o Samuel Jackson fez o Nick Fury, o Jeremy Renner fez o Arqueiro, o Michael Ruffalo fez o Hulk, o Tom Hiddleston fez o Loki, o Clark Gregg fez o Coulson, o Frank Grillo fez o Ossos Cruzados. Eles trouxeram ele os dois agentes principais do Soldado Invernal, porque tem o Ossos Cruzados e tem aquele brother do lado dele também que é meio que o parceiro. Os dois estavam nesse episódio. Tem a Jamie Alexander fazendo a Lady Sif, o Michael Douglas. E tem uma pessoa que eu senti muita falta. A gente sabia, já que o Robert Downey Jr. não iria fazer o Tony Stark. Era muito provável que a Scarlett Johansson não iria fazer a Viúva Negra, ainda mais agora com essa treta recente. Mas se tivesse a Liv Tyler nesse episódio, dublando ali a filha do Coronel Ross, ali, o interesse romântico do Hulk nesse episódio, seria tão legal. Sabe? Puxa Verdade. vida. Acho que seria legal ter a Liv Tyler. Mas eu acho que, tirando esses nomes específicos, esse episódio foi super estrelado, né? Foi. Então, outra coisa que a gente comentou sobre as possibilidades de What If como animação, né? Que dá pra você ter os personagens sem ter os atores. Exato. Então, você tem a Viúva Negra com uma importância grande nesse episódio, sendo dublada por outra pessoa que não é Scarlett Johansson. Ainda mais nesse contexto de toda essa treta que tá rolando. Pra quem não sabe, a Scarlett Johansson tá processando a Disney. Então, é uma coisa meio tensa. Esse foi um episódio também que eles falaram muito sobre o lance dos Vingadores ser uma ideia, né? O famoso discurso
do Nick Fury, que agora a gente sabe que não foi aquela coisa espontânea do coração. Ele diz, eu escrevi esse discurso pra inspirar os Vingadores, né? A iniciativa Vingadores. Por mais seja trágico, né? Putz, o projeto Vingadores original acabou nem saindo do papel porque todo mundo foi assassinado. Mas no final, quando a gente vê que ainda existem os capitões, Capitão América e Capitã Marvel, e a gente sabe que existem tantos outros heróis que podem ser recrutados, no final das contas é isso, né? Os Vingadores, na verdade, é essa ideia, é um ideal. Não são heróis específicos. É importante ter esse grupo de pessoas que na hora mais escura vão ajudar a salvar a Terra, e não precisa ser necessariamente aqueles originais que nós vimos na fase 1 do MCU. Seria muito legal, nós somos apegados a eles. Mas é possível existir um grupo de super-heróis pra salvar a Terra de eventos galácticos com outros heróis, né? Com certeza, e eu acho que a partir dali o Nick Fury iria recrutar outros, sabe? Sei lá, o Falcão mais pra frente, o próprio Doutor Estranho quando ele aparecesse. Sabe, tem outros heróis ao redor do mundo que foram surgindo, sabe? Então, Sim. apesar deles não terem sido listados na iniciativa Vingadores logo no início, eles talvez fossem cotados em seguida, né? Só que aí nesse vácuo de poder, que rolou logo antes da formação real oficial dos Vingadores, né? O Loki chegou e dominou geral. O que é bastante interessante, porque realmente o que une de vez os Vingadores é uma invasão do Loki. Só que nesse momento o Loki chegou e os Vingadores nem existiam ainda, a vinda dele foi antecipada pela morte do Thor, e não tinha essa super equipe pra deter o Loki quando ele decidiu invadir geral, né? Exato, né? E eu acho que uma das coisas muito legais também que eles fizeram bem nesse episódio foi o Coulson ser meio que o alívio cômico do episódio, né? Porque ele tá o tempo inteiro ali deslumbrado com a beleza do Thor, sabe? Na verdade, todo mundo tá. A galera paga pau pra beleza do Thor o episódio inteiro. Aí quando chega o exército de Asgard ali, aí o Nick pergunta, é o pessoal da Terra? Ah, só se for da Terra-média. Então faz uma piadinha ali com o Senhor dos Anéis, sabe? Ele tá o tempo inteiro e dá uma saudade desse personagem, sabe? Ele era tão bom no Agents of S.H.I.E.L.D., nos momentos que ele esteve no MCU. É um personagem que faz falta e nesse episódio ele foi o grande alívio cômico. Eu gostei bastante. Eu achei, tipo, as piadas sobre o Thor eu achei um pouquinho demais. Tipo, ai, nossa, Exagerado. o cadáver dele tem cheiro de lavanda. Eu acho que não precisava. Mas eu gostei muito da piada da senha dele, que é muito boa. Ele gosta tanto do Capitão América que a senha dele é tipo hashtag Steve, 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 eu coração Steve 0704. E pra quem não sacou, 0704, se você for pensar em formato de data americana, é 4 de julho, que é não só a data patriótica americana, como o aniversário do Capitão América, né? Olha só, a senha do Coulson é a data do aniversário do Capitão América. É muita fofura. Mas esse negócio do Thor, a galera pagar muito pau, é um negócio que é recorrente nos filmes, né? Não sei se você lembra. No Guardiões da Galáxia, a galera tá ali, tá vendo ele ali deitado na cama e falando, nossa, é um anjo, né? Coisa mais linda, sabe? Olhando pro Thor. Sim, que aí o Senhor das Estrelas fica com ciúme, é ridículo. Exato. Mas agora, falando em Thor, eu queria mencionar aqui pra você a coisa que mais me incomodou nesse episódio. Não é tudo flores aqui não, Mika. Aqui a gente faz crítica ferrada também. Eu achei muito estranho o Thor ser morto com uma flecha normal, sabe? Não é possível isso. Ele é o deus do trovão. Tá me dizendo que uma flecha, qualquer flecha, uma flecha whatever, mata o Thor? Ele não tem, assim, uma pele dura? Não é possível. Não acho que ele é tão frágil assim. E nem necessariamente era uma flecha especial, né? Tipo, Não. tudo bem, o Nick Fury, ele fala, a gente tem que estar preparado pro pior. Então, assim, eu até perdoo, tipo, eu pensaria, eles estão preparados pro pior, então eles devem ter uma flecha muito poderosa lá, que fura deuses, entendeu? Mas realmente fica um pouco estranho. E fica mais estranho ainda a gente ver que o jeito que o Hank Pym deu pro Gavião Arqueiro soltar a flecha foi que ele deu um peteleco na mão dele. Foi. E aí, assim, se ele tava com a mira certinha já, ele não teria desviado. Mas, assim, eu sei que isso é muita picuinha que eu tô fazendo, tá? Eu tô zoando também. Tipo, eu acho que, assim, dá pra entender o que aconteceu e tal. Não acho que seja um problema no episódio e tudo. Mas eu gostei da solução de ser o Hank Pym, porque os métodos de morte são completamente diferentes uns dos outros, né? Então você fica, como assim, sabe? O que tem a ver uma coisa com a outra? Um morreu instantaneamente, parece ter sido envenenado. O outro explodiu, sabe? O outro tomou uma flechada. Isso de fazer parecer que são os agentes também é bastante interessante. Então, todas essas coisas eu achei bem legais nesse episódio. Eu acho que essa construção foi muito legal. E eles deram uma valorizada agora nos poderes do Homem-Formiga, né? Porque a gente viu que
com essas habilidades é possível vencer os Vingadores, sabe? Se você tiver o plano certinho, se você tiver a vontade. Eu nunca tinha parado pra pensar o quão poderoso o Homem-Formiga pode ser, a ponto de derrotar os Vingadores, sabe? É lógico, eles não estavam todos unidos ali, ele pegou em momentos específicos, não estavam unidos, mas mesmo assim é impressionante. Michel, ele derrotaria o Thanos, Michel. Pois é, diz o meme que sim, eu acredito nisso. Mas eu concordo. Eu acho que no Guerra Civil, que foi quando a gente viu o Homem-Formiga mesmo contra os outros Vingadores e tal, deu pra ver um pouco de como ele poderia ser usado contra os outros, mas não muito, sabe? Ficou meio, ok, sabe? Não foi muito impactante. Nesse episódio, sim, foi impactante como os poderes dele foram usados. Eu achei bem legal. Algumas coisas que eu acho legais de trazer de informação sobre esse episódio. A primeira delas é que o Michel, que inclusive apontou isso, não é o Tesseract que tá com o Loki ali, né? Isso mesmo, Mikan. Aquele ali é um outro artefato, é o Cofre dos Invernos Antigos, que é uma relíquia que os Asgardianos pegaram ali dos gigantes congelados durante a guerra e estava presa no cofre de Odin, e ela só pode ser manuseada por gigantes congelados, por Frost Giants. E o que o Loki é? Pois é. Por isso que quando ele abre ele faz o pó de diamante do Yoga ali no deserto inteiro. Fica tudo congelado mesmo e tal. Pois então só esse detalhe. E tem uma outra coisa que é bastante interessante, porque assim, o que a gente acha que talvez seja o evento Nexus desse episódio seria, talvez, né, o recrutamento da Hope Van Dyne pra S.H.I.E.L.D., né? Porque no universo cinematográfico da Marvel, ela não é uma agente da S.H.I.E.L.D., em geral. Ela tá lá, ela trabalha na Pym Industries e tudo mais. Só que os pais dela trabalhavam na S.H.I.E.L.D. Isso existe mesmo no cânone do MCU. O Hank Pym, ele pediu demissão da S.H.I.E.L.D., né? Ele largou a S.H.I.E.L.D. pra trás. E a mulher dele, a Janet Van Dyne, que era a Vespa anterior, ela era também uma agente da S.H.I.E.L.D. e ela tinha desaparecido lá no Reino Quântico quando teve uma treta ali da Guerra Fria e tal. E todo mundo pensava que ela tinha morrido nesse rolê. Então, assim, não rolava uma relação boa mesmo entre o Hank Pym e a S.H.I.E.L.D., já no que a gente tinha estabelecido no universo. Só que, nesse universo agora, a Hope se tornou uma agente em algum momento. A gente não sabe como foi isso, como ela decidiu se tornar uma agente. E o Nick Fury comenta que ela morreu em Odessa, 2 anos antes. Isso é legal. Aí, isso olha é muito só, legal. Quando você vai pesquisar coisas que aconteceram em Odessa no universo cinematográfico da Marvel, existe uma menção da Viúva Negra a uma missão dela que rolou em Odessa e que daria pra você encaixar em uma versão alternativa a Hope ali. Então a gente tem mais ou menos uma descrição do que aconteceu pra Hope morrer. Diz a Viúva Negra que ela tava nessa missão em Odessa em 2009 e ela tava escoltando um cientista nuclear. Aí eles caíram numa emboscada e o Soldado Invernal foi lá e matou esse cientista. E a Viúva Negra conseguiu sobreviver. Eles falam isso e ela toma um tiro. Ela até mostra, ela levanta a camisa assim, ela tem a cicatriz do tiro do Soldado Invernal, inclusive. Pode crer. E eles falam isso no Capitão América Soldado Invernal. Então o que pode ter acontecido é que nessa versão alternativa, a Hope teria entrado pra S.H.I.E.L.D. e ela é cientista de 1000 coisas, né? Não necessariamente nuclear, que eu saiba. Mas assim, nesse caso pode ser que na missão em Odessa, a Viúva Negra tenha escoltado a Hope e ela que tenha sido morta pelo Soldado Invernal. O que faz ainda mais sentido é que essa missão teria se passado em 2009. E a gente vê que Os Vingadores se passa em 2012. Então dá pra imaginar que, assim, falam que ela morreu 2 anos antes. Se essa história se passar em 2011, faz um pouco de sentido, porque aí é um pouquinho antes do rolê todo de recrutar todos os Vingadores, juntar todo mundo, o Loki invadir em 2012 e tal. Eu acho que é nesse momento. A gente tem exatamente o momento da morte da Hope Van Dyne. Nossa, se encaixa muito, né? E imagina você sendo roteirista e tendo essa ideia. Peraí, e se a Hope fosse recrutada pela S.H.I.E.L.D., aí ela foi assassinada pelo Soldado Invernal, aí o pai dela decide se vingar e acabar com a iniciativa Vingadores antes de sair do papel, sabe? Essa é a premissa do episódio, basicamente. Aí eles vão extrapolando até criar tudo que eles criaram. Mas, provavelmente, a ideia inicial do episódio surgiu desse raciocínio. É muito legal, né? Começar a se colocar no lugar dos roteiristas que bolaram a ideia de Arif. Eu acho que partiu ao contrário, sabia, Michel? Eu acho que partiu... Você acha que eles... E se o Homem-Formiga... O antigo Homem-Formiga, não, o Hank Pym, fosse o assassino dos Vingadores. Por que ele teria essa treta com a S.H.I.E.L.D.? Aí eles fizeram ao contrário. Eu acho que eles foram ao contrário. E aí procuraram esse negócio em Odessa. Tipo, será que tem algum cientista que morreu da S.H.I.E.L.D.? Vamos procurar, sabe?
Acho que foi meio que isso. E agora vamos pro nosso momento e se do e se, que é quando a gente extrapola o que foi mostrado no episódio, quais as repercussões dessas mudanças do universo cinematográfico da Marvel, se fosse seguir essa realidade específica. Acho que a gente já comentou sobre outros Vingadores serem recrutados, eu acho que o Nick Fury não para por aí, né? A gente já viu ele achando lá o Capitão América, junto com a Capitã Marvel. Mas e a Terra sob o comando do Loki, hein? Olha, seria um problema. E você viu que o Loki, ele conquistou a Terra em 24 horas. Foi tão fácil, depois que não tinha mais Vingadores. Em um dia, ele foi lá na ONU, fez lá aquele discurso que ele já tinha feito nos filmes, que a raça humana quer ser subjugada. Então tô aqui. Receba o Deus do Mischief aqui pra mandar em vocês. Pois é, e aí... acho que seria um filme super legal deles tentando derrubar o Loki super poderoso. Caramba. Ia ser bem, bem interessante. Inclusive, eu fico até pensando que isso seria, talvez, uma realidade muito legal pra eles visitarem na segunda temporada de Loki. Verdade. Imagina, ia ser interessante. Será que não seria mais fácil derrotar esse Loki porque ele não tem o cajado com o Tesseract? Ele não tá tão poderoso assim? Ele tem o exército de Asgard, beleza. Mas aí talvez seja o caso de só convencer Odin. Falar, Odin, chama a galera de volta. Nada a ver essas ideias de invadir a Terra. Mas ele pode arranjar o Tesseract agora que ele dominou o mundo? Ele pode, mas aí não se esqueça que tem o T'Challa também, de uma outra realidade, que ele é super bom nas ideias. Ele já convenceu o Thanos, convencer o Odin deve ser mais fácil ainda. Mas é outra realidade. É outra realidade. É outra. Nessa Eles aqui, teriam que pincelar isso. A gente não sabe o que o T'Challa tá fazendo. Ele pode estar quietinho lá em Wakanda. Então, a gente não sabe quem tá na Terra disponível pra lidar com o Loki ali, né? Não, sem dúvida, mas eu ainda aposto que nós vamos ter um season finale onde vão ser pescados heróis de diferentes realidades para se unirem, criar uma espécie de Vingadores e lutar contra um grande evento no final da temporada. Eles vão dar um jeito de juntar tudo. Eu acho que sim, e a gente teve nesse episódio uma presença muito, assim, nítida do Vigia em várias cenas, né? Ele não ficou falando, não posso interferir e tal, mas eu achei muito legais as imagens. Tinha uma cena, uma paisagem, aí tava lá o Vigia no céu observando, né? Imagina, é como se o Vigia fosse uma marca d'água na Terra. Ficou Sim. bem bonita essas cenas. Eu gostei muito, achei bem legais. Acho que uma delas tava no trailer, inclusive, né? É bem bonita, assim, visualmente eu gostei bastante. Mas eu acho que a gente caminha um pouco pra essa mistureba aí de universos, que é o mais legal, né, do multiverso. Tipo, além de mostrar realidades alternativas, é ver como uma pode afetar a outra, que nem vai rolar no filme do Homem-Aranha, né? E tem uma outra coisa que nos quadrinhos, o Ultron, ele não é do Tony Stark com Bruce Banner, ele é mais uma criação do Hank Pym. Então, será que esse Hank Pym teria dado uma de criador de Ultron nessa realidade? Olha, ele foi preso ali no final, né? Só se ele se soltou, só se ele fez antes e tá guardadinho ali. Mas é bem possível. Cara, aí o Hank seria um dos maiores vilões da história, né? Se ele, como Yellow Jacket, matou os Vingadores e ainda criou o Ultron, dá trabalho, homem, caramba. Então, e eu fico pensando que assim, se ele não criou, o Tony Stark e o Bruce Banner também não criaram porque eles nem se juntaram e eles morreram. Então a gente não tem Era de Ultron. Aí a gente provavelmente não tem a Wanda e o Pietro tretando com os Vingadores lá junto com o Ultron. A gente não tem o WandaVision também. E a gente não tem o Visão. Aí já não valeu a pena. Poxa, não tem nem a Wanda no MCU, nem o Visão. Não tem o Visão. Não tem o WandaVision. Então seria realmente bem diferente o universo cinematográfico da Marvel seguindo essa realidade, né? Mesmo nessas coisas específicas. Mas com certeza deve ter muito mais repercussões que eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários. Pensa assim, como seria o filme Vingadores Ultimato sem todas essas coisas a partir desse episódio, sem esses Vingadores, como é que seria? Comentem aí embaixo, lembrando que a nossa cobertura é sempre sexta-feira às 6 da tarde, alternando os canais. Então nessa semana você tá no meu, na semana que vem é no canal do Michel, sempre com chat ao vivo, estreia. Aproveitando pra gente se despedir, comenta aí no chat, #ThorLindo, e a gente se vê na próxima sexta. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!